Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente vai partir direto para a resenha hoje, porque tem bastante coisa bacana, bastante informação para passar. E o nosso bate-papo vai ser sobre quadrinhos. A gente vai conversar aqui sobre essa edição do Flash, por Grant Morrison e Mark Millar. Tá? Estou com a edição aqui da Panini, que tem aí aproximadamente 336 páginas, capa dura, e reúne mais de 12 histórias. Tá? Então tem bastante informação interessante, tem curiosidades sobre essas histórias. Então, para a gente começar aqui a contextualizar o nosso bate-papo, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que, assim, talvez alguns fãs mais recentes não tenham recordação dele, né? Ou pelo menos dele como Flash, mas aqui não se trata de Barry Allen, estamos falando de Wally West. Todas as histórias aqui dessa edição são estreladas pelo Wally West, porque elas foram publicadas originalmente nos Estados Unidos entre 1997 e 98. Então, durante esse período, o Flash oficial da DC era o Wally West. Barry Allen ainda não tinha voltado da morte. Enfim, outra coisa interessante da gente comentar é que essas histórias elas eram inéditas no Brasil até pouco tempo atrás. Exatamente, inéditas. A editora anterior, a Abril, que publicava as histórias na época, decidiu pular essa fase, porque ela é uma fase curtinha e autocontida. Mas por que isso? Olha só, quem escrevia o Flash na época com bastante sucesso era o Mark Waid. Só que chegou um momento que ele estava meio esgotado de escrever o Flash. Então ele precisava de umas férias, de um tempo. Então ele conseguiu negociar com a DC para passar um ano fora da revista. E quem foi chamado para assumir as histórias do Flash nesse período foi justamente o Grant Morrison e com a ajuda do Mark Millar, que na época não era ainda tão conhecido quanto o Morrison. Essa dupla, na verdade, já tinha trabalhado assim antes em histórias do Monstro do Pântano, que saíram aqui no encadernado ou no Raízes do Mal. É isso. E funcionou lá da mesma forma como aqui. O Grant Morrison deu um auxílio inicial para o Mark Millar e depois o Millar seguiu sozinho escrevendo as histórias. Tá? Na época, era, entre aspas, meio que como se o Millar fosse um estagiário do Grant Morrison. O Grant Morrison já tinha um nome mais conhecido na indústria dos quadrinhos americana e estava dando um help ali para o Millar, até ele conseguir andar sozinho com as próprias pernas, o que aconteceu pouco tempo depois. Mas enfim, olha só. Outra coisa bacana para a gente comentar, eu vou começar aqui a mostrar aqui um pouquinho das histórias, a gente já vai dar uma passada geral por todas as histórias que compõem essa edição, mas antes da gente entrar aqui, tem um outro encadernado publicado pela Eagle Moss que também reúne essa fase, tá? Mas tem uma diferença que eu acho importante a gente pontuar entre os dois encadernados. O da Eagle Moss, ele vai reunir somente as histórias do Flash. Por que eu estou falando isso? Aqui nesse encadernado, durante essa fase, teve um crossover do Flash com o Lanterna Verde com o Arqueiro Verde. Aqui, a gente vai ter as histórias que saíram nas revistas desses outros dois personagens, para fechar o arco, para mostrar o arco completo. Na edição da Eagle Moss, não. Você vai ter só a parte do Flash. Então, assim, na minha humilde opinião, é mais interessante esse aqui, porque você tem a fase completa, inclusive com o crossover, beleza? Então, vamos lá. Entrando aqui propriamente na edição, vou começar a mostrar um pouquinho para vocês. A única crítica que eu tenho é que, assim, uma edição dessa, com uma fase com tantas curiosidades, eu acho que merecia pelo menos um texto de apresentação, né? O que a gente não tem aqui nessa edição. Nem no início, nem no final, não tem nada, uma página que fosse comentando todas essas informações que eu acho que são interessantes e relevantes para quem curte quadrinho, né? Então, só uma pequena crítica de não ter um texto de apresentação das histórias. Mas vamos lá. O primeiro arco que a gente vai ter aqui é justamente o Parada de Emergência, tá? O que vai rolar aqui, mais ou menos? O Morrison e o Millar criaram um novo vilão chamado o Traje, que é esta criatura aqui, que é como se fosse um traje antigo que mal assombrado, alguma coisa assim. Só que eles calcaram esse personagem, apesar dele ser um personagem novo, um vilão novo, em informações da Era de Prata, né? Como se esse uniforme já tivesse por aí há vários anos e atormentando, e vira e mexe aparece, e ninguém sabia se era verdade, se era uma lenda, enfim. Mas aí eles foram utilizando alguns elementos da Era de Prata para formar a história, o background desse traje. Inclusive o fato dele ter sido feito pelo Paul Gambi, tá? Que é um personagem da década de 60 que aparecia nas histórias, né, da Era de Prata e tudo mais, fazendo uniformes para os vilões.
Se você aí é rato da DC, casca grossa, né? Só os fortes entenderão. Esse nome Gambi talvez te lembre um outro personagem. Eu até achei que era o mesmo, mas eu fui olhar, não. Tem um outro Gambi na DC que se chama Peter Gambi, que na verdade é irmão, né, do Paul. O Peter Gambi também fazia uniformes, só que para heróis. Né? Ele se arrependeu pelo meio do caminho e começou a fabricar trajes para super-heróis, inclusive o traje do Raio Negro. Quem acompanha a série da CW do Raio Negro, o Peter Gambi aparece lá. Então, só uma curiosidade. E aqui a história vai se desenrolar, o Flash justamente combatendo esse inimigo. Só que tem um plot twist aí, tem uma novidade que não tinha, ninguém tinha pensado em nada parecido antes no Flash, que é justamente, ó, quebrar as pernas do Flash, né? Então, um personagem que é velocista, que vive, que o poder é correr, como é que ele vai fazer isso com as pernas quebradas? E aqui tá até errado, né, na capa, não foi uma só não, foram as duas, olha aqui do lado, que ele quebrou. Então essa primeira história vai lidar com esse lance, né, de como o Flash iria conseguir manter a carreira heróica dele ou se recuperar dos ferimentos e tal. Ó, ele fica um tempo na cadeira de roda e recebe a ajuda de vários outros personagens que na época eram mais presentes no universo DC do que hoje. Então a gente tem, por exemplo, o Bart Allen, né, o Impulso, a gente tem o Jay Garrick, o primeiro Flash, o Max Mercúrio, não está aqui, mas vai aparecer mais na frente a Jesse Quick também, vários outros velocistas que vão ajudar o Flash nesse período, tá? Até ele conseguir se recuperar dos ferimentos e combater o tal traje. Essa é a primeira história dividida em 3 partes, tá? Como eu falei, como é uma fase curtinha e autocontida, geralmente as histórias vão ter isso aí, 2 a 3 partes, tá? Em seguida, depois que o Flash, obviamente, consegue se livrar dos ferimentos, quer dizer, ele não consegue se livrar logo de cara, tá? Ele ainda tem que fazer aí meio que uma armadura de força de aceleração para ele conseguir ficar em pé e tal, enfim. E a gente vai entrar no segundo arco, que é justamente contra o Mestre dos Espelhos. Coincidência ou não, Mark Millar é escocês. Então talvez a escolha do vilão, que é um dos vilões clássicos do Flash também, não tenha sido por acaso, né? Quiseram fazer uma homenagem aí, usar um personagem escocês também. A gente está falando aqui do segundo Mestre dos Espelhos, tá? Que é escocês. Então essa segunda história vai tratar em torno disso, mas o Flash ainda está se recuperando dos ferimentos. Tanto que o Jay Garrick ele vai assumir como o Flash integral, vamos dizer assim, tempo integral para proteger Keystone City, enquanto o Whaley se recupera. E parte desse processo de recuperação vai justamente levar àquilo que eu falei no início do vídeo, ao crossover aqui entre os 3 heróis, Lanterna Verde, o Arqueiro e o Flash. E aqui é interessante da gente comentar também, porque assim, na época, a gente está falando aqui de final dos anos 90, o Arqueiro Verde não era o Oliver Queen, ele tinha sido substituído pelo filho dele, o Connor Hawke. O Hal Jordan também, a tropa tinha acabado, o único Lanterna que existia era o Kyle Rayner. E esses 3 personagens estavam presentes numa nova formação da Liga da Justiça, escrita pelo Grant Morrison, diga-se de passagem. Então assim, e eles eram os novatos, né? Eles eram a segunda geração de heróis convivendo ali com Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, enfim, heróis em tese mais experientes. Então eles eram considerados os novatos, os calouros, e por essa questão da pseudo-juventude deles, eles acabavam andando mais juntos. Então a ideia desse crossover em si é bem legal, e assim, apesar da história ser aquele negócio, eles vão sair de férias e aí tem um problema lá, eles vão fazer um cruzeiro e tem vilões no cruzeiro, aquela coisa bem clichê, mas nem por isso deixa de ser divertido, né? Também uma história em 3 partes, uma publicada na revista do Arqueiro, do Lanterna Verde, outra na do Arqueiro e a terceira parte na do Flash. Então, enfim, ver a interação entre eles, olha só, eles no QG da Liga, preparando para sair de férias, para auxiliar o Whaley a terminar de se recuperar, a dar um tempo e tal, enquanto o Jay protege Keystone City, o Whaley vai curtir um pouquinho. Então é interessante ver a interação entre esses personagens, o quanto eles eram de fato amigos assim na época, né? E quem acompanhou essa fase
nesse período deles na liga. É legal, é interessante de ver e tem um certo saudosismo. Eu gostava bastante dessa fase, né? Inclusive o Wally West é até hoje o meu Flash preferido, porque foi o Flash que eu cresci lendo, né? Então tem uma memória afetiva aí. O Barry sempre foi o herói perfeito, mas o Wally West, na minha opinião, era o Flash mais legal. Enfim, a gente vai seguir aqui nessas histórias, olha. Agora a gente vai para a segunda parte na revista do Arqueiro Verde, Connor Hawke. Também é um personagem muito interessante, que foi bem desenvolvido na época, tinham histórias bem legais mesmo. Algumas chegaram a sair aqui no Brasil. E a gente vai fechar essa trilogia de volta nas histórias do Flash, né, com a terceira e última parte do crossover, tá? Então, assim, isso que eu tô falando, essas histórias do Lanterna Verde e do Arqueiro não tem no encadernado da Eagle Moss, então por isso que eu acho esse aqui mais completo. Passando essa história de férias, né, o Flash reassume, né, o papel de protetor de Keystone City, né, recupera do ferimento, e ele vai enfrentar uma ameaça cósmica, megalomaníaca, de uma raça lá que promove corridas por todo o espaço-tempo, e quem perde tem o seu planeta destruído. Basicamente é isso. Só que aqui, eu particularmente acho essa uma das histórias mais fracas da edição, mas enfim. A gente vai ver um pouquinho do passado do Wally, que ele tinha um amigo imaginário, que ele contactava pelo rádio, e aí depois a gente vai descobrir que esse amigo imaginário não era imaginário, ele existia realmente numa outra dimensão. E, assim, só como curiosidade, ninguém me tira da cabeça que esta criatura, que é um amigo imaginário, o Crackle, uma coisa assim, vou até aproximar aqui, ninguém me tira da cabeça que isso aqui não foi inspirado no Sonic. Mas tudo bem. Então, olha, até aparece aqui no final. Olha só. Então, eles, na verdade, vão ser colocados um contra o outro disputando essa corrida. Sendo que, claro, quem perder tem o seu mundo destruído. Obviamente, eles vão chegar num consenso aí e vão arranjar uma forma de subverter as regras. Mas, enfim. Aqui, um detalhe também. Essas histórias todas do Flash, não é que elas sejam assim, maravilhosas ou arrebatadoras ou que vão mudar a sua cabeça a respeito do personagem. Não, não são. Quando a gente fala de Grant Morrison e Mark Millar, às vezes a gente pensa muito nessas coisas assim, de reviravolta, de coisas que são absolutamente fora da caixinha, mas aqui no Flash nem tanto. Tem algumas ideias interessantes, tem algumas coisas legais, mas as histórias elas são mais divertidas do que revolucionárias, vamos colocar dessa forma, né? Até porque, como eu falei, eles tinham hora para começar e hora para terminar. Então eles não podiam ousar muito, inclusive, porque o Mark Waid já estava programado para retornar para o título, beleza? Então, assim, a gente vai fechar as histórias aqui dessa corrida, né, justamente com a apresentação de uma nova ameaça, que é o Flash Negro, né, que vai ser o grande vilão do próximo arco. O Flash Negro, que também está aqui na capa, né, ele é como se fosse a morte dos velocistas. Toda vez que um velocista vai morrer, ele é levado para a morte pelo Flash Negro. Então, assim, vai ser criado também um background para esse personagem e tudo mais. Perdão. E aqui só tem uma mudança que eu não curti muito. Essas últimas histórias elas vão ser desenhadas pelo Pop Man. Eu não curto muito o traço dele, tá? Mas devo reconhecer que para representar o Flash Negro, deixa eu localizar aqui, eu acho que até funcionou, né? Mas o traço dele, no geral, não me agrada muito, olha só. Eu acho que ele tem uma coisa meio disforme, assim, não sei. Não curto muito, mas justamente por isso, eu acho que ele funciona bem pro Flash Negro, tá? Então, é uma história interessante também, é como se o Wally tivesse que vencer a morte, basicamente é isso. Eu não vou dar muitos spoilers da história, enfim, mas é uma história legal, uma história interessante, apesar de eu não curtir muito o traço do Pop Man. E pra gente fechar aqui essa edição, a gente tem uma historinha curta que saiu numa edição especial do Flash, que vai tratar justamente de um encontro num bar entre o Flash e o Mark Millar. Tá? A gente já viu isso em algumas outras histórias, eles inclusive brincam com isso aqui, o Grant Morrison já fez isso e tal, não sei o que, na revista do Homem Animal, mas é uma história legal, uma história divertida, tá? Uma história curta, para fechar a edição.
tá? Enfim, eu acho, quando são bem escritas, eu acho interessante esse tipo de história, né? E aqui eu acho que funcionou bem, ficou legal. E no finalzinho a gente vai ter um texto sobre o Flash, também escrito pelo Mark Millar, para compor essa edição especial. Então, é isso. Basicamente, são essas histórias que compõem essa edição do Flash, por Grant Morrison e Mark Millar. Eu acho bastante interessante, espero que vocês tenham curtido também. Se assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, se você já leu, se você achou interessante, se você sabia dessa parceria do Millar com Morrison, enfim. Deixa aí seus comentários pra gente ir trocando uma ideia. Assista os outros vídeos que vão aparecer aqui de sugestão e a gente se encontra numa próxima resenha.